Como o Kirk ele é só um alívio cômico, ele era só pressão figurante, as coisas que acontecem com ele não têm peso dentro da trama, da narrativa da história, e por isso os roteiristas poderiam ir à loucura e escrever absolutamente qualquer coisa maluca sobre ele. Olá, eu sou a Thay, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Se você já me acompanha aqui há um tempo, você tá cansado de ouvir que Gilmore Girls é uma das minhas séries favoritas. E se esse é o seu primeiro vídeo assistindo, Gilmore Girls é uma das minhas séries favoritas. O que se prova pela quantidade de vídeos sobre essa série que já tem aqui no canal. Um dos meus personagens favoritos dela, mais divertidos na minha opinião, é um que eu percebi que nunca havia falado aqui antes, então chegou o momento da gente discorrer sobre Kirk Gleason, o alívio cômico de Gilmore Girls. Eu sei que o Kirk não é exatamente o tipo de personagem que todo mundo adora, porque ele não é consistente, ele não faz muito sentido, mas eu adoro a presença do Kirk. Pra mim, ele não precisa fazer sentido dentro da história, ele só é, sabe? Ele só existe pra fazer a gente rir. O personagem do Kirk Gleason, ele é interpretado pelo Sean Gunn na série. E se você já reassistiu a série algumas vezes, você provavelmente já notou que a primeira vez que o Sean Gunn aparece na série, ele não tá interpretando o Kirk ainda. Ele aparece no segundo episódio como o cara que vai instalar a internet na casa da Lorelai, e depois ele aparece como o cara que vai entregar os gansos da pousada. Mais uma vez ele aparece como um novo funcionário do mercado do Taylor, que não conhece a Babette. E isso tudo é porque o personagem do Kirk não começou a existir de verdade dentro da série até o meado ali da primeira temporada. Lá pro final, na verdade. O Sean Gunn, ele foi contratado como um figurante da série, como tem vários outros episódios. Só que ele fazia um trabalho tão bom, né, na figuração que era dada pra ele, que eles continuavam chamando ele de volta, até que o ponto eles perceberam que ele já estava um rosto muito conhecido ali nas filmagens, e a Amy Sherman Palladino, produtora e criadora da série, resolveu criar um papel específico pra ele. Só que ela não lembrava os nomes que eles tinham dado pra ele no começo da série, e aí ela inventou o Kirk, por isso que no começo ele tem outros nomes, porque é como se fossem outras pessoas. Não é o Kirk. Foi aí então também que o roteiro começou a investir de verdade em criar uma personalidade pro Kirk. Como o Kirk ele é só um alívio cômico, ele era só pressão figurante, as coisas que acontecem com ele não têm peso dentro da trama, da narrativa da história, e por isso os roteiristas poderiam ir à loucura e escrever absolutamente qualquer coisa maluca sobre ele. Então, ele é bastante excêntrico e ele já trabalhou em absolutamente tudo. Ele é a nossa Barbie Profissões. Ele não só tem todos os trabalhos imagináveis e possíveis que você pode ter em site hollow, como ele também empreende em todos os negócios imagináveis e possíveis, que no fim acabam não dando certo, mas ele tem visão, tá? Good morning, ladies. May I interest you in a shirt? Oh, Kirk, you're not selling your laundry again, are you? No, these are part of my latest money-making endeavor. I'm going to print daily t-shirts featuring a humorous topical headline of something I witness around town. Neat. I got the idea when I read about something a man was doing in Portland. What was he doing? He was printing daily t-shirts featuring a humorous topical headline of something he witnessed around town. Is that today's? Sure is. Babette ate oatmeal. Huh. Yeah, I'm keeping it real. It's good. paints a picture. I can just see her eating oatmeal. Eu honestamente acho que o negócio dele das camisas e das caixas de correio personalizadas deveria ter dado certo nessa história, porque era uma boa ideia. As caixas de correio, principalmente, elas são a cara dos moradores daquela cidade. E assim, por causa de todo esse comportamento estranho e às vezes difícil de acompanhar que o Kirk tem, muita gente assume que ele seria neurodivergente de alguma forma, o que eu acho que é válido e seria bastante possível. Eu acho que existe alguns diálogos na série que nos mostram exatamente por que o Kirk é dessa maneira. Um muito específico é o diálogo que acontece entre ele e o Jackson no episódio do leilão das cestas de piquenique. Ele havia comprado a cesta de piquenique da Suki e o Jackson vai conversar com ele para tentar comprar a cesta de volta, e o Kirk não quer vender de volta, porque ele não tem uma cesta, ninguém fez uma cesta pensando nele. A mãe dele fez uma cesta para todos os irmãos e irmãs dele, e apenas ele que não recebeu uma. E ele tem 12 irmãos. Ele se sentia não só triste, mas muito frustrado. E assim,
O Kirk vir de uma família com muitos filhos explica muita coisa. Primeiro que, por ter sido uma criança negligenciada, isso explicaria muito sobre um atraso no desenvolvimento cognitivo dele. O Kirk, em alguns momentos, parece ter muita dificuldade de compreender a etiqueta social, compreender um raciocínio lógico das outras pessoas. Além disso, essa necessidade de ter todos os empregos, ter uma participação em todos os negócios da cidade, poderia vir de uma necessidade de validação que ele tem dentro de si, por nunca ter recebido isso em casa. Uma vontade de ser visto, de ser notado, de ser lembrado pelas pessoas. Tem vários momentos em que o Kirk ele se apresenta de novo para moradores que conhecem ele desde que ele era criança, e as pessoas falam, Kirk, eu sei que você te conhece desde que você era criança. E a resposta dele é sempre, isso nunca é uma garantia de que as pessoas vão lembrar de mim, sabe? Tipo a Suhek de The Middle. Não importa o que ele faça e ele participa de tudo que acontece na cidade, ele nunca acha que é suficiente. A gente nunca vê a mãe do Kirk na série, apesar dela ser falada o tempo inteiro, e fica bem óbvio que ele é muito ligado a ela. Apesar de maneira alguma ele receber o afeto que ele deseja da mãe. Ele provavelmente é o único filho que ainda mora com ela, mas ainda assim ela não deixa ele ter as chaves da casa nem o próprio carro, e ele mora, na verdade, no porão da casa que costumava ser um bunker anti-bombas. Tudo isso também me leva a ter que o Kirk ele não é só uma pessoa possivelmente neurodivergente e talvez com muita dificuldade de entender etiqueta social, mas que talvez ele tenha uma boa compreensão da percepção que as pessoas têm dele, mas ele não se importa em ser incômodo, sabe? Desde que, no fim, ele ainda assim obtenha a atenção das pessoas. We won't let you down, Taylor. Because not only are we gonna find 20 eggs within the hour, but we're going on to find 25, and then 30, and then 35, and then 40, and then 45, and then 50, until we find all 59 and take back the square! Yeah! Hurt your throat? Very badly. Ele pode ser imaturo e ele pode não ter uma boa percepção social, mas ele não é estúpido. Na verdade, em vários momentos na série, a gente percebe que o Kirk é bastante inteligente. Não só pela maneira como ele surge com vários negócios e tem grande potencial lucrativo, como o fato de, toda vez que ele adquire um novo emprego, ele tem bastante conhecimento sobre a área que ele está trabalhando ali. E o fato dele saber lidar muito bem com o dinheiro dele, no fim das contas. Toda vez que o assunto dinheiro é abordado, ele sabe muito bem do que ele tá falando. Quando ele e o Luke brigam pela oportunidade de comprar aquela casa do Sr. Twinkle que morre, a gente percebe que não só ele foi inteligente em guardar dinheiro e brigar por descontos em tudo que ele comprava, mas que ele havia estudado as finanças do Luke, que era o concorrente dele, e sabia que ele era um comprador melhor. E o curioso é que, apesar dele ser muito inseguro e ele achar que ele tá sempre sozinho, o Kirk, no fim das contas, nutre ótimos relacionamentos com as pessoas ao redor dele. E, pra mim, um dos relacionamentos mais bonitos que ele tem é o com a Lorelai. Ele se importa muito com ela e ela cuida muito dele. A Lorelai confia no Kirk pra fazer vários trabalhos pra ela, por exemplo. Ela adora provocar o Kirk, mas na maioria das vezes é com afeto. E quando o Kirk chama ela pra sair, apesar de todo mundo fazer piada com a situação, ela responde não a ele com muito tato, muito carinho, muito preocupada em não magoar os sentimentos dele. A única vez que ela é realmente séria na implicância que ela tem com o Kirk é no episódio da maratona de dança, quando eles estão brigando pelo troféu. E pra mim, isso não é ruim, isso é muito legal, porque significava que ela realmente enxergava o Kirk como competição. Ou seja, ela enxergava o Kirk como igual e não inferior a ela, como algumas outras pessoas na série fazem. Se a gente parar pra pensar, os dois têm bastante coisas em comum. Ambos são muito apegados a esse aspecto mágico da cidade. Ambos gostam muito de cultura pop, músicas, séries e filmes. Ambos lidam com a vida com essa positividade meio que quase infantil. E ambos são empreendedores. Outro ótimo relacionamento que tem na série é com o Luke, porque o Luke, no fim das contas, não deixa de ser, tal como o Kirk, uma vítima das suas próprias condições. Ele passou a vida inteira cuidando dos outros e priorizando as vantagens dos outros ao invés das dele.
Ele é um lobo solitário, a cidade o enlouquece, mas ele nunca sai dali. E enquanto ele enxerga tudo de forma negativa, o Kirk tá sempre tentando demonstrar pra ele que as coisas podem ser positivas. O Kirk é a pessoa que, em absolutamente qualquer situação, ele vê o lado positivo, por pior que ela seja. E ele tá sempre lá no restaurante do Luke, porque ele se sente muito confortável, mas também porque ele quer ser companhia pro Luke. Eu acho que ele enxerga nele a mesma solidão que ele vê em si. O único momento em que ele abandona o restaurante é quando o Luke contata aquele garçom, que é um adolescente que é muito lerdo pra entregar pedidos e erra tudo. Quando o Luke tá ressentido pelo término com a Lorelai e tá errando todos os pedidos, por exemplo, o Kirk come a torrada queimada dele elogiando. E no final desse episódio, todo mundo vai embora, deixando o Luke sozinho, e o Kirk é o único que continua lá e continua elogiando a comida pro Luke se sentir melhor. No fim, mesmo quando o Kirk irrita o Luke até o último pedido dele, ele se importa e ele tenta cuidar do Kirk também. Ele dá conselhos quando o Kirk começa a namorar com a Lulu. Ele atende a todos os requisitos complicados que o Kirk tem quando ele vai fazer um pedido, por exemplo. Ele passa horas procurando os ovos na praça que o Kirk perdeu, que tinham apodrecido e estavam deixando a cidade fedendo. E da mesma forma, o Kirk tá sempre fazendo insinuações sobre a vida do Luke que podem parecer encheridas, mas que vêm de um local de afeto e preocupação. Por fim, o Kirk faz muitas coisas pra si em detrimento dos outros, e às vezes ele pode sim parecer um babaca. Porém, ao mesmo tempo, eu também acho que ele faz muitas coisas boas pelos outros e acaba vivendo muito em função da cidade, que a gente acaba, às vezes, não prestando atenção quando elas acontecem, como, por exemplo, na primeira temporada, quando ele ajuda a Rory a fazer todo aquele esquema de entregar um CD pra Lane. Ele não ganhou absolutamente nada com aquilo, a não ser ajudar as duas. Ou quando ele dá as condolências a ela por terminar com o Dean e expressa a preocupação dele pra Lorelai de que deveria ter falado que ele não achava que o Dean era um bom namorado pra Rory antes. Ou quando ele ajuda a Rory a dar aquela festa de aniversário surpresa pra Lorelai e acaba se queimando, fazendo uma pizza gigante. No fim do dia, ele sempre traz alegria pros moradores de Star Hollow e leveza pra série. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, comenta aqui embaixo o que você acha do Kirk. Se ele é também um dos seus personagens favoritos, outros momentos, os melhores momentos mais engraçados ou mais absurdos do Kirk dentro da série, comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo e quer assistir mais vídeos sobre Gilmore Girls e outras séries da nossa infância e adolescência, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos para chegar neles também. Aproveita e me segue lá no Instagram, @soutai, onde eu posto constantemente sobre as séries que eu estou reassistindo, minhas opiniões, os livros que estou lendo, e você pode me acompanhar mais de pertinho por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.